Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar com as nossas conversas sobre o Apocalipse. E nós vimos no último vídeo a abertura do 6º selo daquele livro dos 7 selos. O Senhor Jesus, então, no capítulo 5 em diante de Apocalipse, ele começa a abrir o livro dos 7 selos. Na verdade, a partir do capítulo 6. Capítulo 5 é a preparação, ele toma o livro da mão daquele que se assenta no trono e ele começa a abrir esses selos. Esses 7 selos, este livro dos 7 selos, é o livro da propriedade que Jesus tem sobre todo o universo, sobre a terra, sobre todas as nações. E ele começa a abrir esses selos como que retomando, tomando posse e trazendo juízo sobre todas as nações. E essa parte dos 6 primeiros selos é um juízo com misericórdia, ainda não é a ira de Deus sem mistura. E é interessante que entre o 6º selo e o 7º selo tem um parênteses, né? A gente vê que tem um momento que ele para tudo, de todo aquele processo de juízo de Deus que ele estava lançando sobre a terra, e ele então toma 2 providências muito importantes. Nesse parênteses, então ele manda selar os 144 mil judeus cristãos, são chamados de judeus messiânicos. Eles são cristãos, eles são seguidores do Cordeiro. A gente vai ver isso lá em Apocalipse 14. São eles seguidores do Cordeiro. Então eles são israelitas, realmente. São 12 mil de cada uma das tribos, né? Todas as tribos de Israel, com exceção da tribo de Dan. Mas a tribo de José está duplicada. Está a tribo de José e também Manassés, que é um dos filhos de José, né? Então a tribo de José está duplicada. E aí foi suprimida a tribo de Dan. Talvez naquela época não exista mais ninguém da tribo de Dan. Lá no livro de Gênesis 49, quando Jacó estava abençoando seus filhos, esses 12 filhos que ele teve e que se transformaram nas 12 tribos de Israel, ele fala que Dan é serpente à beira do caminho, né? Então não tem nenhuma bênção específica para Dan. Então, a gente não vê aqui o nome da tribo de Dan. Mas são 12 mil de cada tribo que são selados com o selo do Deus vivo. Eles são selados com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles se convertem a Cristo. Eles passam a ser seguidores do Cordeiro. Então é muito interessante isso, porque o Senhor diz assim, capítulo 7, depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então, vejam que ele deu uma parada naquele juízo que ele estava lançando sobre a terra, sobre o mar, sobre as florestas, sobre as águas e tudo mais. Então ele mandou parar e disse mais, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. E aí ele vem. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Essa é a única referência que a gente tem no Apocalipse sobre a nação de Israel. Por quê? Porque Apocalipse é um livro escrito para o futuro da igreja. Ele especifica de maneira prioritária a igreja. Então, Israel é mencionado aqui. E a gente sabe que na segunda parte da grande tribulação, que na verdade é chamada de tempo da ira contra Jacó, né, que é a angústia de Jacó, como chamou Jeremias, então ali também é sobre especificamente Israel, né? Mas a menção realmente sobre a nação de Israel a gente encontra aqui, né? Tem uma outra menção que fala de um lugar de Israel chamado Armagedon, né? Mas não fala o nome Israel especificamente. Então são 144 mil judeus cristãos. Eles são chamados de judeus messiânicos. E aqui muitas pessoas dizem que esse é um número simbólico. Nós entendemos que não. Não há simbologia quando tem um número específico. E ele detalha mais, são 12 mil de cada uma das tribos. E menciona o nome das tribos. Então não tem nada de simbologia. São 12 mil de Judá, 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Azé, 12 mil de Naftali, 12 mil de Manassés, 12 mil de Simeão, 12 mil de Levi, 12 mil de Levi, 12 mil de Issacar, 12 mil de Zebulon e 12 mil de José e 12 mil de Benjamim. Então não tem, a nosso ver, nenhuma característica de simbologia. Então o Senhor faz essa selagem dos judeus messiânicos. Interessante também é que esses
esses seguidores do Cordeiro, eles não serão arrebatados, eles não serão, na verdade eles são selados aqui nesse momento, já no meio da grande tribulação. Então o arrebatamento já terá passado, né, 3 anos e meio atrás. Então eles não morrerão e eles não participarão da primeira ressurreição. Por quê? Porque eles vão ficar na terra e eles vão recepcionar o Senhor Jesus quando ele vier com todo o poder e glória, né? E eles serão vistos no Monte Sião. A gente vai encontrar isso no capítulo 14, tem uma cena que diz o seguinte: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então o Cordeiro tem o seu nome nas frontes desses 144.000. E aí ele continua mais: ouvi uma voz no céu, como de muitas águas e de grande trovão, né, dizendo... também a voz que eu ouvi era como de arpistas quando tangem as suas harpas. E aí vai e segue. Mas eu quero também fazer uma remissão para confirmar que esses 144.000 eles vão ficar na terra, e depois de todo esse tempo da ira de Deus, nenhum deles vai morrer. Eles serão poupados pelo Senhor e eles serão reunidos lá no Monte Sião para recepcionar o Senhor quando ele vier na sua segunda vinda com todo o poder e glória. E eles são aqueles que Jesus mencionou em Mateus 24, que ele diz assim no verso 22: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos. Quem são esses escolhidos? A gente sabe que o capítulo 24, é o sermão profético de Jesus, ele está falando diretamente para os judeus. Ele está debaixo da lei. A igreja não existia ainda. Só existiam os seus discípulos, que era ali um embrião da igreja. Mas a igreja vai nascer, a gente vai ver que a igreja vai nascer, na verdade, em Atos capítulo 2, quando acontece a descida do Espírito Santo, que enche aqueles 120 discípulos de Jesus, né? Eles ficam cheios do Espírito Santo, e aí eles começam o trabalho da igreja militante na terra de pregação do Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Por enquanto aqui, Jesus está falando sobre a pergunta que os seus discípulos fazem, mas eles fazem aquela pergunta como judeus, né? Senhor, e essas pedras? Senhor, e essas construções? O que acontecerá com isso aqui, né? O que vai acontecer no futuro? E quais são os sinais da tua vinda? Eles estão falando como judeus, eles estão falando como pessoas da nação de Israel. E Jesus responde assim. E então ele diz que tem esses escolhidos. Por causa desses escolhidos, aqueles dias da grande tribulação serão abreviados. E mais adiante no 30 e 31, você vai ver o Senhor Jesus dizendo assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Na verdade, a segunda vinda de Jesus. Filho do Homem aqui é Jesus, não é? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E aí vem o 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quem são esses que serão reunidos? E quem são esses que serão trazidos pelos anjos? Naquele momento que Jesus está voltando, alguns anjos serão orientados comissionados para buscar esses escolhidos. Né? Reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos do céu. É aquilo que está lá em Apocalipse 14. Serão reunidos e serão colocados no Monte Sião. Jesus vai voltar e vai tocar o Monte das Oliveiras. E diante do Monte das Oliveiras está o Monte Sião. E aí Jesus vai se reunir. No capítulo 14 de Apocalipse, já é a visão de Jesus, o Cordeiro, reunido com esses 144.000, que são primícias para Deus. Primícias para Deus. Em Apocalipse 14 diz que eles são castos, que eles seguiram o Cordeiro, que eles são fiéis, e por aí vai. O outro item do parênteses é exatamente os mártires da tribulação. Nós vimos lá, na abertura do 5º selo, que o Senhor mostra que debaixo do trono de Deus estavam os mártires, né? E eles clamavam assim, dizendo assim, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então qual foi a resposta divina? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. E aqui, no capítulo 7, de 9 em diante, a gente vai encontrar. Eles então são mortos. Esse número também é completo.
Então vejam que antes de abrir o 7º selo, onde começa a ira de Deus, sem mistura, Deus não vai deixar ninguém na terra da igreja, remanescente da igreja são esses mártires que vão morrer por causa da sua fé. Eles vão lavar as suas vestiduras e as alvejar com o sangue do Cordeiro. E é interessante isso, né? Nesse vídeo aqui é muito curto para a gente falar mais sobre isso. Mas aí o número deles é completo. Alguns santos, 144 mil judeus messiânicos, vão ficar na terra para recepcionar o Senhor Jesus 3 anos e meio depois, quando ele voltará para a terra, né? Mas aqueles remanescentes da igreja que serão mortos, serão perseguidos em todas as nações. Interessante que diz assim, né? O verso 9: depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Serão perseguidos em todas as nações. Hoje os cristãos não são perseguidos em todas as nações, né? Nós não temos perseguições, digamos, ostensivas nos países livres, Brasil, Estados Unidos e outros mais. São perseguições veladas, né? Mas essa perseguição será escancarada e serão mortos em todas as nações. Depois que o Senhor arrebatar a sua igreja, que é a sua noiva, né, que é a primícia para Deus, então a grande parte da cristandade, aqueles que se dizem cristãos, mas não nasceram de novo, aqueles que não estavam lavando suas vestiduras, nem as alvejando no sangue do Cordeiro, vão passar pela grande tribulação. E aí eles serão mortos, se eles não negarem o nome do Senhor. Mas serão milhões e milhões e milhares de milhares de todas as nações da terra. Olha que coisa interessante, impressionante isso, né? E aí o anjo pergunta: quem são estes e de onde vieram, no verso 13. Aí no 14, respondi-lhe, né? Meu Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, o anjo disse para ele: são estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Muitos deles, eu creio que a maioria vai morrer, talvez de fome e de sede, porque diz aqui: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, vão passar dura escassez e serão mortos, né? Então é interessante a gente observar tudo isso. E aí não ficará mais ninguém da igreja na terra, não ficará. Só ficarão os 144 mil escondidos, que Deus vai guardar e ocultá-los, né? E os demais não haverá mais menção de salvação na terra. É claro que a salvação ainda estará aberta, a possibilidade ainda estará aberta, porque Deus é misericordioso. Mas na leitura do livro do Apocalipse a gente não encontra mais ninguém mais se convertendo a partir deste episódio em diante, do ponto de vista cronológico, não é? Então, meus queridos, era isso. Este é o parênteses entre o 6º selo e o 7º, antes da abertura do 7º selo, e aí, a partir do 7º selo, virá o julgamento, a ira de Deus sem mistura, e aí não tem mais dó nem piedade. Por isso que é muito importante nos voltarmos para Deus agora, porque o Senhor está nos chamando, né? Vinde a mim, né? E Ele então está nos chamando para andarmos com Ele, para escaparmos de todas essas coisas. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e até a próxima conversa.